Então vamos lá. Vamos levar nossos corações nesse momento, buscando a sintonia com o divino em nós. Senhor Jesus, que tem feito em nossas vidas a grande diferença dos nossos movimentos, para que essa escada de evolução esteja acessível a todos. E aí, vivenciando essa proposta de inovação moral dentro da intimidade da nossa alma, nós rogamos a Deus, a nosso Pai, através desse mestre que se consagrou a lançar na terra a semente divina, oriunda do desejo celestial a nós que aqui encarnamos, para a sublimação das nossas almas e o encontro com a verdadeira felicidade, a que vem do Espírito que consagra nossas vidas aos movimentos de alívio do sofrimento que o mundo enfrenta. Operários divinos que somos ou que pretendemos ser, nós incorporamos as diretrizes desse Mestre Divino às nossas vidas, para que a redenção e o reconhecimento e a grande obra proposta pelo nosso Pai seja desenvolvida no nosso cotidiano, na nossa vida, e que a cada amanhecer do sol, através do olhar interno que nós temos, que se externa sob o calor divino desse astro sagrado que aquece a terra e que faz que a semeadura tenha resultados e que nos alimenta com a sua energia, ele consagra ao início de uma nova oportunidade de sermos parte desse grande movimento libertador, revolucionário, que é a proposta de Jesus. Que possamos engrandecer essa nossa caminhada e que a cada passo nós possamos compreender que a glória de tudo isso é de quem criou e quem nos criou, e que nós participamos dessa grande obra, e isso já é um grande avanço para nós. Que Jesus possa nos auxiliar sempre, mas que nós também possamos enxergar nas equidades do Evangelho de Jesus o nosso caminho seguro, o caminho para a felicidade verdadeira e para a paz que nós tanto buscamos. Que nosso entendimento seja sempre mais aprofundado a cada dia e nossa compreensão sempre ampliada de acordo com aquilo que chega para nós. Saibamos receber, entender e devolver da melhor maneira possível. Que Jesus abençoe a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes nessa casa espírita. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, né, Jaque? A gente estava que assim seja. Assim seja. Ô, Marcelo, Oi. Engraçado, você falou nessa devolução aí, é o que a gente mais precisava de fazer e não faz, né, Marcelo? É fazer diferente, né, Lulu? Devolver da melhor maneira, devolver de acordo com aquilo que a gente já sabe, já tem condição, né? É o que a gente mais tem que buscar mesmo. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? E é interessante quando a gente estuda, né? A gente estuda toda semana. Cada semana a gente é munido de mais informações, de mais a respeito de como construir isso na nossa vida. O estudo de ontem foi muito em cima disso. Como é que trabalha? Isso eu ia falar, parecido com ele. O não resultado, o resultado, né? O nosso resultado, ele precisa Ontem, ser. quando você estava naquela coisa lá de debatendo sobre aquela fala, mas já que eu fiquei pensando, o Evangelho é assim, todo dia que você olha, lê ele para você ele é diferente, não é? É sim. Tem outro entendimento, você já vê ele por outra ótica. É interessante também essa liberdade que a gente tem, né? Com cuidado, claro. É uma liberdade com cuidado, mas a gente é uma liberdade também de criar esse olhar para poder absorver todos os ângulos
que uma passagem traz para a gente, porque ele traz vários ângulos, né? Sempre é mais que um. Isso é interessante. Agora, nessa pandemia, gente, às vezes eu ouço muitas lives também. E eu fico prestando atenção, mas realmente, Marcela, aquilo ontem foi. Eu falei, gente, mas cada um interpreta de uma maneira. Não existe uma interpretação só, única. É só o cuidado, né, Lulu, de assim, de também não ir um caminho devagar muito, mas assim, tem várias maneiras, né, inclusive tem a literal, né, e tem religiões que trabalham a literal. É a forma do coração, né? E é interessante, né, Jaque? Dependendo do dia que você está com um coração diferente, você entende diferente, né? Toca você alguma coisa diferente. Isso. Eu me surpreendo muito, assim, vou ser muito sincero para vocês. Eu pego muita base, assim, vou lá no Sobral, né? Não sei se vocês conheceram o Sobral. Eu estava lendo até eles lançaram o livro dele, que é humildinho, tá? Do Evangelho. Gosto muito também de um site de um moço que eu esqueci o nome aqui, que ele tem umas leituras muito conscientes e tem também algumas referências. Mas de vez em quando, assim, você mesmo olha e fala assim, nó, e aí o entendimento é diferente. Eu falo, puxa vida, eu nunca tinha entendido dessa forma. E aí vamos lá na 44, que foi onde a gente desenvolveu ela, mas faltaram algumas coisas. A 44 até a 50, e a gente vai para o 13 hoje. A gente vai lá para o João 13 hoje já. E lembrando, né, que nós estamos aproximando aqui da crucificação de Jesus. Nós já estamos próximos, né? Quanto mais próximo do 13 ali e tal, é mais próximo desse momento. Então a gente vê a mudança, inclusive, da fala do Cristo, do direcionamento do Cristo. E aí o 44 ele fala o seguinte: Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esse julgará um dia. Aqui ele está falando da consciência, né? A própria consciência do ser. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha que interessante isso aqui, como é que a mente do Cristo era vinculada à vontade divina. Isso aqui, sim, me enche o coração, sabe? E sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, quer dizer, ele recebe do Pai e ele transmite a nós. Aí depois nós vamos para o 13 aqui, ó. Acabou. Então a gente só recapitulando algumas coisas e acrescentando mais algumas a respeito dessa finalização. Boa noite, Rose. Que bom que você está aí. Seja bem-vinda. Estava com saudade já. Obrigada. É porque o apartamento está passando por obra, até que o pedreiro vai embora, você vai limpar, que é a sujeira. Eu não sei. Dava tempo. Nossa Foi umas 2 semanas. Ainda volta amanhã, mas tá bom. Tá bom. Casa tá ficando bonita, isso é bom. Tá, precisando trocar essas janelas, tá muito antiga, né? Entendi. Então, o que a gente viu? A gente está, Rose, no 44 até o 50. Hoje nós passamos por 13, João 13. E aí, a gente vai relembrar aqui. 13, tá, então. Nós vamos relembrar aqui o que a gente viu na semana passada. O que traz aqui para a gente é o que a gente também já conversou em outras passagens. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, Jesus trazendo essa sintonia, essa harmonia que ele tem com o Criador. E aí, gente, essa sintonia, eu estou reforçando isso aqui, porque pode ter alguém que não tem ouvido ainda eu falar disso. Essa sintonia é integral.
não é a mesma sintonia que nós temos uns para com os outros às vezes, que é, às vezes por pensamento, às vezes por palavras, às vezes por atitude. A dele é mais que isso. É uma sintonia em pensamento. Então, o pensamento de Jesus, ele já é o pensamento sintonizado com o pensamento divino, com a vontade divina. E aí foi bacana que ontem nós trabalhamos isso, e a gente vai continuar trabalhando isso, essa desmaterialização de Deus, para a gente conseguir entender Deus nesse contexto. Deus não é um ser igual a nós, ele é um ser divino, e ele é um elemento que cria através do seu amor, e muito das suas nuances, nós não entendemos, nós não ainda temos. Jesus, pela sua evolução, pelos os seus movimentos, tanto internos como externos, são vinculados a Deus. Então, quando a gente pensa assim que existiam diálogos entre Jesus e Deus, não são dois espíritos conversando, não é dessa forma. Possivelmente, gente, Jesus tinha essa relação com Deus através dos seus próprios movimentos, das suas próprias ideias, dos seus próprios sentimentos, da sua própria vontade, porque a sintonia dele é una. Então é o tempo todo. Então, de certa forma, é só ele introspectar que ele vai estar sentindo a vontade divina através dele, fluindo através dele. Eu e o Pai somos um, então flui através dele. Por isso que quando nós imaginamos Deus e tentamos dar forma a ele, nós perdemos a capacidade de entender essa relação de Jesus com Deus. Ela vai além do nosso entendimento. E quando a gente vê essas falas de Jesus, a gente percebe essa sintonia. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Gente, ele está consagrando isso para a gente. Olha o anterior. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, quem vê o Cristo, olha que interessante. Quem vê o Cristo, mas, gente, esse ver é diferente do ver pelos olhos. Esse ver aqui quer dizer ver o valor, acreditar, fazer parte, é um ver diferente. Porque quem vê o Cristo, porque ele fala assim, ó, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê o Cristo, vê também, consegue perceber o Cristo interno que existe em cada um. O Cristo que habita em cada um. Por isso, Cristo é a manifestação de Deus no mundo sensível da nossa intimidade. Guardem essa frase. Ela é muito importante. Quem vê o Cristo, e aí nós não estamos falando somente de Jesus, o Cristo encarnado, nós estamos falando do Cristo. Quem vê o Cristo, e nós seremos um dia um Cristos, né? Quem vê o Cristo, também vê o Cristo que habita dentro de si. Então, consegue perceber essa manifestação de Deus na sensibilidade do seu mundo íntimo. E a gente já consegue ensaiar algumas coisas disso quando a gente auxilia um irmão de coração, e aí nós conseguimos sentir aquela felicidade. Aí quando a gente auxilia e a gente vigia no auxílio, na caridade, então a gente retira de nós todas as intenções, todas as pretensões daquela caridade, a gente se limpa e a gente consegue fazer sem interesse mesmo, que é o nosso caminho da caridade, caminho para a perfeição. Vem um estado de felicidade, ele é rápido, gente. Não sei se vocês já tiveram. Ele é muito rápido, ele não permanece, infelizmente. Esse estado dessa felicidade íntima é a capacidade que nós temos de sintonizar e de movimentar a nossa sensibilidade para perceber Deus dentro de nós. Ela é rapidíssima. Por que ela é rápida? Porque nós somos imperfeitos demais ainda. Mas vamos um dia conquistar essa identidade com Cristo interno e com Deus. Então, isso que ele está falando para a gente. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E aí é interessante, nós estamos falando de Jesus,
mas nós estamos aproveitando e falando de nós também. Nós também, das nossas pretensões, do caminho que a gente tem a seguir para conquistar isso. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, esse caminho, essa proposta do Cristo é a proposta de não mais ter que caminhar nas trevas. Mas isso parte não de uma luz de um sol, de uma luz de um dia, parte de uma luz interna. Que nesse momento, essa luz irradia do Cristo para nós, até que nós possamos consagrar a luminosidade do Cristo interno para também conseguirmos iluminar parte desse mundo que nos compete. Porque hoje nós somos o quê? Uma fagulhazinha, uma faíscazinha, que a gente precisa intensificar. A gente ainda precisa muito da luz dos outros, da luz do nosso guia, da luz que a doutrina emana sobre nós. E daqui a pouco nós teremos a nossa luz própria emanando. Nós temos ela, mas ela é pequena ainda. E ela vai se intensificar à medida que a gente consegue essa sintonia com o Criador, com o divino dentro de nós. Quando eu falo dentro, aí é a junção de mente, pensamento, vontade, e aí depois atitudes, fala, pensamento, né? Tudo se consagra a isso. Então, quando Cristo fala, eu sou a luz do mundo, a luz que vim, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Lá em Mateus 5,14, Jesus traz para a gente também o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então nós não somos diferentes dele, não. Nós estamos diferentes pela evolução. Olha só, lá em Mateus ele consagra a gente a ter essa mesma luz. Porque quem sintoniza com Cristo, sintoniza com a luz e afasta das trevas. Que trevas são essas, gente? A ignorância. O evangelho de Jesus é a salvação daquele que permanece na ignorância. Ele esclarece. Ele traz uma parte formacional moral que a gente busca para caminhar para a felicidade. Olha que interessante a gente pensar assim e entender. Porque nós precisamos dinamizar o Cristo interno, gente. Que é isso que a gente acabou de conversar com a Lulu aqui agora. Nós precisamos fazer algo diferente todo dia. Agir diferente, positivamente falando. Falar diferente, pensar diferente. Não ficar tão triste, não ficar tão desesperado. Essas questões como um todo, para a gente conseguir fazer parte desse movimento libertador. Porque Jesus continua aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Alguns manuscritos, gente, trazem para a gente guardar em vez de crer. Então fica assim: se alguém ouvir minhas palavras e não guardar, eu não julgo. É porque dá diferença, está na tradução. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então aquele que guarda, ele guarda onde? A gente só guarda dentro de uma gaveta. Então a gente guarda dentro de nós. A diretriz do evangelho a gente guarda dentro de nós, mas ela se expressa do nosso mundo interno para o mundo externo, através das atitudes, dos movimentos que nós fazemos. E aí ele termina aqui, no finalzinho, né? Ele fala aqui, ó: quem me rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tenho que julgue a palavra que tenho pregado. Olha só que interessante. A palavra que tenho pregado. A palavra essa o há de julgar no último dia. Olha que interessante. Aqui tem muito de consciência, né? A própria palavra que tenho proferida, porque a palavra dele é parte da lei. Essa diretriz que a gente está lendo aqui, de amor, de caridade, não sei o quê, ó, só pegar uma. Vamos lá na passagem do Bom Samaritano. É uma delas. As bem-aventuranças, outra. E vai por aí afora. Senhor da vinha, é outra. Então, essas palavras, essas ideias que a gente estuda tanto aqui,
que ele tem proferido e a gente tem entendido que é mais importante, e quando vai para a nossa consciência, no último dia das nossas vidas, todos os dias ela nos julga internamente, nossa consciência. Mas o julgamento do momento final da nossa vida, ele é mais amplo, que é onde a gente, no nosso desencarne, que ele fala que é o último dia. Essa julgará no último dia. É um jeito de entender isso. Agora, é muito interessante também, essa palavra proferida, ela também nos julga no último dia, aonde nós nos julgamos homens da terra. Filho do homem. Lembra que a gente estudou lá atrás? Então, quem vai aferir a nossa passagem para o credenciamento de ser filho do homem? O que é filho do homem? É aquele que não precisa mais reencarnar, porque ele foi oriundo das experiências humanas e ele evoluiu. Ele não precisa mais do processo reencarnatório de um planeta de prova e expiação. Ele também, pela sua própria consciência, será elevado pela sua própria consciência. Então, assim, tem várias maneiras de entender isso aqui. Então, a mensagem do Cristo ela vai nos acompanhar pela eternidade, porque não tem falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Por isso que eu falei isso aqui agora, porque vai estar nos acompanhando. E é o parâmetro que vai nos elevar através da nossa própria consciência. Que dia que o sofrimento vai sair da nossa vida? O dia que a nossa consciência nos libertar. Não é o Marcelo. Oi. Eu fiquei pensando numa coisa aqui que você está falando, assim, me veio muito uma imagem. O Evangelho de Jesus, assim, ele traz para a gente diretivas futuras, assim, ele coloca para a gente onde a gente vai chegar, né? E no meio vamos colocar, no meio desse caminho, ele coloca vários pequenos caminhos, sabe? Uhum. Então, por exemplo, assim, tem a parte, por exemplo, que ele fala muito dessa perfeição, né? Assim, desse Cristo interno, vós sois a luz do mundo, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca algumas diretivas, por exemplo, assim, não coloque a luz acima do alqueire. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, a luz que você já adquiriu, que seja ela uma lamparina, coloque ela acima das coisas. Né? Coloque ela para ser vista, para ser utilizada. Para a sua própria vida, né, Jaque? E ele vai colocando isso assim, pequenas coisas que a gente já dá conta de fazer, né? Assim, é lógico que a gente não consegue essa perfeição. Se a gente for pensar assim, vou colocar isso em prática, é o meu objetivo, mas é o meu objetivo para a eternidade, assim. Sim. É lógico que eu tenho que começar esse caminho hoje nessa busca. Né? Eu fico pensando muito na parte prática da vida da gente, né? Assim, o Evangelho entrar numa forma mais prática na vida da gente. Então, esse reconhecimento, assim, é importante que a gente compreenda isso de uma forma mais profunda, para que a gente sempre tenha a meta, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga ver esse pequeno que se pode ser feito dentro da nossa condição. Né? Assim, que a gente tem uma condição aqui na Terra de imperfeição, de dificuldades, né? Mas que a gente tenha essa noção de que, por exemplo, o pouco bem que eu tenho, né, que eu já conquistei, que eu coloque ele acima. Né? Assim, que eu não deixe as outras coisas do mundo... É isso aí, Jaque. Eu entendi. Conta de... Nossa. Uhum. Serviu muito para mim, para te falar a verdade. A luz pequena que a gente já tem, a gente tem que pôr ela no alqueire mesmo, para iluminar o nosso caminho, iluminar os nossos movimentos, né, Jaque? E servir de parâmetro, né? Acho que senão a gente fica num raciocínio assim, muito longe, aí é ruim, Sim. Porque a gente começa a sentir assim, eu ainda falta não sei quanto tempo para mim fazer alguma coisa, né? Uhum. Essa sensação de impotência.
insuficiências, de ser muito, a gente sente muito imperfeito, né? Assim, nossa, o que eu preciso fazer? Eu não consigo, né? Gera até uma certa depressão, né? É verdade. Eu acho que, de certa forma, o que você falou aí para a gente, que é importantíssimo, nós temos que nos sentir envolvidos e amados por Deus o tempo todo, porque essa é a nossa situação, né? Nós tivemos um ser magnífico encarnando aqui na Terra com o propósito de nos orientar, cada um de nós. Então, quer dizer, esse movimento espiritual é o valor que o Pai nos dá, então a gente tem que entender isso. Porque ontem a gente até falou, acho que foi uma passagem do mordomo, aquele que toma conta da vinha, da vinha, né? Futuramente e brevemente nós seremos esse mordomo. Nós teremos como herança tomar conta ou de um planeta como Jesus, ou de uma, entendeu? Então, assim, a gente às vezes é ovelha, mas daqui a pouco nós vamos estar pastoreando também. Então, é isso que a Jaque falou, a gente já pode, opa, peraí, eu já posso fazer isso, eu já posso, com o que eu já conheço e com o esforço que eu já faço, eu já posso tentar orientar os meus familiares, mas não impondo, mas dando exemplo. Então, aí vai estendendo, vai estendendo. Então, isso que a Jaque falou é importantíssimo. A gente não pode também nos dar o pouco valor que a gente não tem, porque nós temos muito valor perante Deus, perante Jesus. Gente, Jesus tratava um a um, e Deus nos trata pelo próprio nome, ele nos conhece pelo nome. Então, ele nos conhece um a um. Então, assim, nunca nos sintamos inferiorizados, porque nós temos valor. E temos que, por isso que nós temos que dar valor também aos outros, aos nossos irmãos. Então, por isso que a gente tem que livrar a nossa vida dos preconceitos, do julgamento, porque isso não nos afere a condicionante desse pai que ama. Porque os filhos têm que se amar como o pai ama também, né? Já que acho que já está no seu tempo, eu ia ler a 13, mas vou deixar para a semana que vem, que a gente começa ela já assim, direto, tá? Joia. E esse evangelho, a gente vai dar sequência que o evangelho, né? Porque nós vamos falar da lei de amor, justiça e caridade, né? Bacana.